Esse é o dividend yield atual de BBAS3. O Banco do Brasil. Pensa comigo por um segundo. Você abre o app do seu banco. Vai em renda fixa. E o melhor CDB que eles te oferecem está pagando algo entre 12% e 13% do CDI bruto. Depois do imposto de renda, você fica com uns 10%. Talvez 10,5% líquido. Agora pega o Banco do Brasil. Uma ação. Uma empresa com 215 anos de história. O maior banco da América Latina por carteira de crédito agrícola. E ela está te pagando 8,7% de dividendos, isentos de imposto de renda para pessoa física. Isso coloca BBAS3 tecnicamente competindo no mesmo patamar que uma NTNB de longo prazo. Com um detalhe que os analistas de plantão ignoram completamente. Os dividendos do Banco do Brasil cresceram nos últimos 3 anos. A NTNB paga fixo. BBAS3 pode te surpreender para cima. E é exatamente isso que vamos destrinchar hoje. Mas antes de falar de dividendo, tem um número escondido no último resultado trimestral do Banco do Brasil que 90% dos investidores, pessoas físicas, ignoram completamente. Não é o lucro. Não é o ROI. É um indicador que diz exatamente se esse yield de 8,7% vai continuar existindo nos próximos 2 anos. Ou se vai evaporar numa canetada de Brasília. Vou te mostrar esse número em detalhes. Mas primeiro, você precisa entender exatamente que empresa é essa. O Banco do Brasil. Ticker BBAS3 na B3. É, em uma frase, o maior banco público do Brasil. Com 2,2 trilhões de reais em ativos totais. E o único banco do mundo que financia simultaneamente o agronegócio mais competitivo do planeta e a dívida pública de um governo cronicamente deficitário. Esse dualismo é tudo. É o risco e a oportunidade ao mesmo tempo. Do ponto de vista competitivo, o Banco do Brasil opera num oligopólio bancário brutal. No Brasil, 5 bancos: BB, Itaú, Bradesco, Caixa e Santander controlam mais de 80% dos ativos do sistema financeiro. Não tem disrupção chegando para derrubá-los da noite pro dia. A barreira regulatória do Banco Central é um fosso intransponível. Mas tem um diferencial que coloca o Banco do Brasil numa categoria separada dos outros 4. O crédito rural. Quase 60% de todo o crédito agrícola oficial do país passa pelo BB. Num momento em que o agronegócio representa mais de 25% do PIB brasileiro e o Brasil é o maior exportador mundial de soja, carne bovina, café e algodão. Esse portfólio é uma impressora de receita de juros. Agora, o que os grandes investidores pensam? Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da B3, tem histórico público de preferência por bancos que pagam dividendos consistentes. A tese dele é simples. Banco bem gerido em país de juros altos é máquina de dinheiro. O Banco do Brasil se encaixa nessa descrição há décadas. O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, mantém posição relevante em BBAS3 em seus fundos de ações. Analistas do próprio BTG têm preço-alvo consistentemente acima do preço de mercado atual. E o contexto macro?
Com a Selic rodando em torno de 13,75% ao ano. Um dos juros reais mais altos do mundo desenvolvido e emergente. Bancos brasileiros vivem um paraíso de spread bancário. Eles captam barato, emprestam caro, e o lucro vai direto para o acionista. É quase mecânico. O risco? O governo federal é o acionista controlador. E quando Brasília precisa de um favor? Crédito subsidiado, financiamento de programa social, postergação de inadimplência. O Banco do Brasil recebe o telefonema primeiro. Vamos aos números. E aqui está o indicador que eu mencionei no começo. O que os analistas estão ignorando. Dividend yield de 8,7%. Isento de IR para pessoa física. Comparado ao CDI bruto de aproximadamente 13,65%. Parece inferior. Mas quando você aplica a alíquota de 15% de IR sobre o CDI para investimentos acima de 2 anos. O CDI líquido cai para cerca de 11,6%. A diferença para BBAS3 encolhe. E considerando que dividendos crescem com o lucro da empresa. Enquanto o CDI vai cair quando o Banco Central começar o ciclo de corte de juros. E ele vai cortar. O yield relativo de BBAS3 fica mais atraente a cada ponto percentual que a Selic cai. Agora o número escondido. O ROI, retorno sobre patrimônio líquido, do Banco do Brasil está em torno de 21% ao ano. Isso não é comum. Itaú, que é o banco privado mais eficiente do Brasil, roda com ROI de 20% a 22%. O Banco do Brasil, um banco público com missões sociais obrigatórias, está empatando tecnicamente com o melhor banco privado do país. Isso quer dizer que a gestão atual está entregando resultado acima do que o mercado esperava de uma estatal. E o lucro? Nos últimos resultados anuais, o Banco do Brasil registrou lucro líquido recorrente acima de 35 bilhões de reais. Recorde histórico. Esse não é lucro de venda de ativo. Não é lucro extraordinário. É lucro operacional de banco fazendo banco. Spread, tarifas, seguros, previdência. Exemplo concreto para você sentir na pele. Quem comprou o BBAS3 em 2020? Quando a ação estava na casa dos R$ 28,00 a R$ 32,00. Hoje está recebendo dividendos que representam algo entre 15% e 20% sobre o preço de compra original. Todo ano. Isso é o poder do yield on cost que o investidor de longo prazo entende e o trader ignora completamente. Aqui é onde fica interessante. O mercado errou nos dois lados. Errou subestimando o risco político. E agora está errando exagerando esse mesmo risco. Por quê? Porque o mercado confundiu risco político com destruição de valor. O Banco do Brasil pode receber pressão de Brasília para executar crédito subsidiado. Mas ele também cobra spread sobre esse crédito. E enquanto a inadimplência do agronegócio permanece controlada, o lucro continua batendo recorde. Esse é o risco real. Não é Brasília. É a soja. Então o que você faz com tudo isso? O framework de comparação com a Selic é direto. Com a Selic em torno de 13,75%.
B+3 precisa pagar pelo menos 7% a 8% de yield para justificar o risco de renda variável sobre a renda fixa. Hoje ela paga 8,7%. Está na zona de viabilidade. Não é gritantemente barata, mas também não é cara. E quando o Banco Central começar o ciclo de corte da Selic? E o mercado precifica isso acontecendo gradualmente. Dois fenômenos acontecem simultaneamente. O CDI cai, tornando o yield de BBAS3 relativamente mais atrativo. E o PL de bancos expande, jogando o preço da ação para cima. Você ganha nos dois lados. O risco Brasil é sempre real. Mudança de regulação bancária. Nova política de dividendos imposta pelo acionista controlador. Ou crise fiscal que force o governo a usar o BB como colchão de liquidez. Isso não são. Você precisa precificar esse risco na sua decisão de alocação.